Queria convidar o senador do Amapá, o homem que grita, que faz da sua pequena voz uma voz robusta do povo amapaense, nosso conterrâneo ali do norte, para usar a palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, obrigado por suas palavras, senhor presidente. Nós tratamos de expressar a voz daqueles que nos mandaram para cá, numa época em que o eleitor me dizia: Scapi, eu voto em ti de graça. Eu não sei se nós vamos poder reproduzir essa situação, não é? O voto de corrente de opinião, o voto, não é aquele voto que as pessoas expressam no sentido de que a gente os represente aqui com dignidade e com respeito à vontade deles. Eu sei que Vossa Excelência faz o mesmo pelo povo de Roraima. Muito obrigado. Senador, Vossa Excelência é uma pessoa muito carismática, né? Tem uma humildade estampada no seu biotipo. Eu acho que os eleitores de Macapá, sem nenhuma dúvida, têm feito justiça. Muito obrigado. Eu tenho alguns temas que eu gostaria de falar hoje, nessa sexta-feira, sexta-feira depois de Carnaval. Entre eles, vou falar um pouco sobre a reforma política, aquilo que já adiantei quando o senador Paim estava na tribuna. Mas eu quero começar manifestando aqui minha solidariedade e lamentando um episódio desagradável que ocorreu ontem no plenário da Câmara Federal. A deputada Janete Capiberibe estava na tribuna e foi interrompida, não é, por um outro deputado, do Amapá também, e esse deputado, não satisfeito com a tentativa de interromper seu discurso, partiu para agredi-la fisicamente. Esse deputado que agiu dessa forma tem um histórico de agressões, não é? Agressões físicas às pessoas. E isso me deixou preocupado. Tentei falar com o presidente da Câmara para que algumas medidas sejam tomadas. Se um cidadão como esse, com histórico de agressividade, um agressor quanto mais, é preciso cuidado especial para proteger a segurança da deputada Janete. Então, faço um apelo ao presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, que garanta a integridade física de uma parlamentar no exercício legítimo do mandato. A tribuna é feita para debater as ideias. Aqui não é um ringue, nem aqui e nem na Câmara. Nós aqui discordamos, não é, quase sempre, uns dos outros, mas os debates são feitos por palavra, por diálogo, por discussão, e não por agressão. Portanto, é um episódio lamentável que precisa que o presidente da Câmara Federal tome medidas para que isso não volte a se repetir. Senador, quero me solidarizar com Vossa Excelência, com a fala de Vossa Excelência, com a deputada Janete, e dizer mais. Essa atitude é muito peculiar do covarde. Do covarde. A valentia do homem ela é medida pela sua força, sua determinação, pela sua garra, né, pela sua atitude proativa no sentido de melhorar a qualidade da vida das pessoas. Essa questão de agressão pessoal é muito bom se for lá com o Anderson Silva, não vale tudo. Talvez lá esteja precisando dele. Mas lá ele não tem coragem, que o homem que normalmente levanta a mão para uma mulher ou tenta agredir é aquele caba frouxo que sabe que não vem a contrapartida, né? Agora, se ele enfrentar um homem, ele sabe que o que vai pode vir duas vezes. E, naturalmente, ele não faria essa cantada que ele fez de galo, de valente. Então, tem o nosso repúdio a essa atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Ontem, senhor presidente, eu gostaria de compartilhar com quem nos acompanha aqui em plenário, pela TV e pelo rádio, o senador Cristóvão Buarque promoveu uma roda de conversas sobre a crise. Trabalho interessante,
às 19 horas, nos reunimos no ILB, no Instituto Legislativo. Estivemos lá participando dessa rodada de conversas aberta a todos aqueles que acudiram ao convite do senador Cristóvão Buarque. E lá nós encontramos Ivana Bentes, que é secretária da Cidadania e Cultura do MINC, nós encontramos o deputado Reginaldo Veras, nós encontramos o nosso companheiro, o senador Elmano Ferra, que participou conosco, o Pablo Capilé, que é da Rede Fora do Eixo, que também trabalha nessa área cultural do Ministério da Cultura, vários professores universitários, pesquisadores, cientistas, sociólogos, enfim, um grupo seleto de pessoas preocupadas com o rumo que o país está tomando. E ali, então, se fez um diagnóstico profundo, do porquê da crise e qual os caminhos a seguir para que a gente possa sair da crise fortalecido. Pode ser que essa seja uma janela de oportunidade para o Brasil dar um salto democrático que a sociedade espera. E nessa roda de conversa teve um assunto que me deixou muito constrangido. E eu gostaria de compartilhar com todos aqui. Houve uma crítica generalizada, mas uma crítica que me pareceu consistente, em relação à atitude da mesa da Câmara Federal de aumentar as verbas do gabinete dos seus parlamentares e, mais do que isso, permitir que os cônjuges possam ter direito a passagens aéreas. Veja, esse assunto da passagem aérea me remete a 2009, senhor presidente. Naquela época houve, de fato, um grande escândalo envolvendo passagens aéreas na Câmara Federal, que culminou, inclusive, com a aprovação da Lei Complementar 131, a Lei da Transparência de minha autoria. Aquele episódio chamou a atenção do país e um grupo de parlamentares da Frente de Combate à Corrupção pensou todos os projetos que pudessem contribuir para o controle da corrupção, e lá estava o meu projeto, aprovado no Senado aqui em 2014, por unanimidade, e de 2004, perdão, de 2004 até 2009 estava parado lá na Câmara. Esse episódio das passagens aéreas terminou fazendo com que o projeto de lei da transparência dos gastos públicos, porque havia uma reclamação no país de que os entes públicos, as prefeituras, os governos estaduais, as câmaras legislativas, enfim, o Senado Federal, a Câmara Federal, eram caixas pretas nos gastos da contribuição do cidadão. Essa lei abriu. Hoje, aqui no Senado, todos os gastos, inclusive até os serviços prestados pelas agências de turismo que fornecem passagem para os senadores, está lá, até os centavos que eles nos cobram. Você pode acompanhar pela página dos senadores, pela página de transparência das verbas que os senadores utilizam, verbas públicas. Então, isso hoje se tornou claro, e foi a Lei Complementar 131 que abriu a vereda, que abriu o caminho para, mais tarde, o Congresso aprovar a Lei de Acesso à Informação, que contemplou tudo aquilo que já existia na Lei Complementar 131, na Lei da Transparência, e também facilitou o acesso à informação dos entes do Estado brasileiro. Então, essa decisão da mesa da Câmara Federal foi criticada unanimemente. Todos fizeram referências críticas duras, mostrando que na hora que o país mergulha numa profunda crise, em vários aspectos, se nós formos enumerar as crises aqui, são inúmeras, mas numa crise ética, e numa crise de distanciamento democrático entre o parlamento e a sociedade. Ou seja, eles
demonstraram ontem de que uma atitude como essa nos vira de costas para a sociedade. O senador Cristóvão está chegando no plenário. Foi um momento muito rico. E essa crítica, eu resolvi trazer hoje aqui, essa crítica dirigida à mesa diretora de uma outra casa, mas eu sou parlamentar, eu sou congressista, e eu me senti constrangido, atingido por aquelas críticas, e não poderia ter outra reação que não fazer um apelo à mesa da Câmara Federal, ao presidente Eduardo Cunha, que volte atrás nessa decisão. Eu acho que é preciso, sim, que a gente ouça a voz rouca das ruas, não apenas ouça, mas respeite e encaminhe aquilo que é desejo da voz rouca das ruas. Então, claro que é uma outra casa, mas nós somos congressistas, nós somos parlamentares, e aquilo que atinge um deputado também nos atinge como senadores. É por isso que eu quero fazer esse apelo ao senador Cristóvão, ao presidente Eduardo Cunha, para que volte atrás. Vossa Excelência está de parabéns pela rodada de conversa, porque ela foi muito útil, não é? Nos enriqueceu, nos trouxe conhecimento e nos trouxe ânimos para continuar lutando. Ontem, também, nessa rodada de conversa, eu observei que há uma unanimidade sobre a necessidade da reforma política. Todos querem a reforma política. E eu lembrei-me também da coincidência de vontades e intenções com o Colégio de Líderes aqui dessa casa. Nós tivemos uma reunião na terça-feira do Colégio de Líderes e todos os líderes são unânimes em dizer que é fundamental, que querem a reforma política. O problema está por onde começar, como vamos dar o primeiro passo da reforma política. E, nesse sentido, eu fui olhar a emenda constitucional 16, que acrescentou o artigo 5º, um artigo simples, que diz o seguinte: o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos a quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Essa emenda foi promulgada em 4 de junho de 1997, que estabeleceu a reeleição no país. Eu estava pensando em elaborar uma proposta de emenda constitucional para revogar esse item aqui, voltar a antes do dia 6 de junho de 1997, mas ela já existe tramitando na casa, o que é muito melhor. Há uma emenda da senadora Lídice da Mata, a emenda 32, de 2014, que propõe exatamente isso. Propõe acabar com a reeleição sem nenhum outro tipo de discussão. Por quê? Porque é o primeiro passo. Se nós tomarmos a decisão, isso nós podemos fazer aqui em uma semana, quando há unanimidade, quando há vontade, um projeto aqui pode tramitar muito rapidinho. E também pode tramitar na Câmara. Na hora que nós tomarmos essa decisão, esse é o primeiro passo, o fim da reeleição. Aí, então, nós seremos obrigados a desdobrar, a transformar essa lei em outros passos para poder fazer, de fato, uma regra política que atenda, satisfaça e corresponda ao desejo da sociedade. Nós reunimos também, senhor presidente, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que nos proporcionou aquele encontro de ontem, concedo-lhe uma parte. Senador Capivari, fico contente que o senhor tenha trazido o assunto, porque, de fato, foi um belo momento. Eu apenas tomei a iniciativa, mas o momento foi feito pelos que estavam ali presentes. 60, 70 pessoas, muitas em pé, com muita vontade de falar. Mas o que é importante, eu estava ouvindo o seu discurso, é como ficou clara ali a manifestação contra políticos em geral. Eu, às vezes, olhava até para nós três que estávamos ali,
o senador Eumano, o senhor e eu dizia, será que esse pessoal sabe que nós somos políticos? Esqueceram que nós somos políticos, presidente Telmário, ou estão nos metendo no meio de todos eles? E olha que muitos ali são amigos, conhecidos, eleitores. Uma raiva muito forte, a desconfiança muito forte. E a citação repetida às vezes do caso das passagens das esposas dos deputados. Eu me solidarizo com sua ideia de pedir que o presidente da Câmara volte atrás. Não tinha pensado em fazer esse apelo, mas eu subscrevo sua ideia. O fato é que a desconfiança, se nós continuarmos não prestando atenção a ela, desconfiança do povo nacional, nós vamos ser atropelados. Agora, já faz anos que a gente vem dizendo isso aqui, o senhor, eu e outros. Nas manifestações de 2013, muitos viemos aqui, aliás, eles chegaram na porta daqui, tentaram invadir isso aqui. Um dia vai acontecer, um dia, é óbvio que vai acontecer um dia. Ou uma coisa pior, temos que botar a polícia atirando contra o povo para não entrar na casa do povo. Vai ser muito pior. Então, eles vão entrar, aliás, tem entrado em outros lugares do mundo. De vez em quando você vê na televisão o povo invadindo. Assembleias legislativas, câmaras de vereadores têm sido invadidas. E a gente não desperta, não presta atenção, não reorienta o nosso rumo, não faz aquilo que o povo está falando. Eu quero dizer da minha satisfação de ter sua presença, do senador Eumano. Espero que na próxima até tenhamos mais senadores. A ideia que eu tenho, senador, é de que a próxima a gente concentre, por exemplo, fazer uma rodada de conversa para discutir 10 medidas que mudariam a forma de se fazer política no Brasil. 10. Ou até 5. 10 medidas para mudar a educação no Brasil. Eu não falo aquelas minhas propostas utópicas, que eu acho que são necessárias, do grande salto. Não, coisas menores. O que fazer hoje? Então, fazer rodada nesse sentido, talvez mais objetivas, eu creio que seria interessante. Agora, não devemos mudar, a meu ver, a forma. Porque tem gente achando que tinha que ter conferencista para depois se debater. Eu acho que não. Eu acho que a gente até chama alguém mais especialista, mas põe no meio do povo ali. E dali ele fala, como se fosse como qualquer outro. Talvez a gente dá um pouco mais de tempo. Então, fico feliz, agradeço sua presença e vamos fazer outras. E vamos tentar recuperar a nossa credibilidade, que está tão abalada. E uma das coisas foi essa decisão de antes de ontem. E hoje, outra vez, o Bom Dia Brasil falando na construção de um prédio de R$1 bilhão na Câmara de Deputados. Cai muito mal isso. Ainda que eu creia que talvez não tenha havido uma explicação boa, porque vai ser feito com parceria público-privada. De repente, um setor privado constrói aquilo gratuitamente, oferece ao Congresso com o direito de poder explorar um shopping center que haveria dentro. Mas, de qualquer maneira, isso não é hora de estar se pensando em aumentar nossas instalações, de aumentar nossos gastos. Nós deveríamos, sim, era fazer um esforço de reduzir gastos aqui dentro e cobrar da Justiça que também faça um esforço de redução de gastos, porque a Justiça também tem gastos compatíveis do ponto de vista do tamanho com o Congresso. Esse apelo que o senhor fez ao presidente da Câmara de uma maneira bem específica para voltar atrás numa decisão, eu acho que a gente deveria fazer ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, para que juntos nos debrucemos para que a redução de gastos que o governo realmente vai precisar ter, que ela venha não só da educação, da saúde, dos gastos do Executivo, que demos também a nossa contribuição. Então, era isso que eu queria dizer, e muito obrigado pela sua presença ontem, e foi um grande parceiro, e vamos continuar fazendo esses debates. Foi uma honra participar daquele encontro ontem. Fiquei muito satisfeito e de sentir que há um desejo profundo de mudança, e nós aqui temos que corresponder a esse desejo profundo, a esse desejo de mudança, até para a gente recuperar a nossa imagem, não é? Eu, senador Cristóvão, não uso o broche de senador.
ainda eu estou com dificuldade de usar, né, por causa exatamente da desqualificação. Agora, a desqualificação da política, ela é estratégica, é para nos nivelar todos na vala comum, para que não haja salvação. Ora, quando não há salvação na política e na democracia, é a ditadura. E isso é absolutamente inaceitável, porque nós conhecemos a experiência de ditadura. Nós não aceitamos de maneira nenhuma. Nós estamos completando 30 anos de democracia no país, não é? E a democracia, senador Paim, graças à democracia, que hoje nós temos investigações mais sérias, não é? Investigações capazes de colocar na cadeia os homens mais ricos do país. É um fato histórico. Isso eu senti naquela roda de debate. O reconhecimento à democracia pelo fato de nos permitir um judiciário mais independente, mas muito gastador, é verdade, senador Cristóvão. O judiciário tem esse pecado, não é, de um certo exagero nos seus gastos, não é? E que precisa dar exemplo, não é? Mas a condução dessa investigação da Operação Lava Jato, ela é exemplar. Ela é exemplar para o país, ela precisa ser inteiramente apoiada por nós, inteiramente apoiada pelos meios de comunicação, pela imprensa e pela sociedade brasileira. Nosso papel aqui não é de investigador nesse caso, porque a investigação está feita, mas é de estarmos vigilantes para que essas investigações resultem em punições concretas. Seria impensável, e atribuo isso à democracia, não é? Do mesmo jeito que a democracia de 1980 para cá, meados dos anos 80 para cá, conseguiu reduzir drasticamente a mortalidade infantil. Esse é um feito da democracia. Nós tínhamos, em 1980, 83 crianças que morriam por cada 1000 nascidas. Hoje nós estamos em 15. Então, esse é um feito. O feito também é essa capacidade do Judiciário, do Ministério Público, essa independência que tem o Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça, de investigar sem ser removido, né, de investigar sem que seja coagido. Aliás, nesse aspecto, gostaria de manifestar aqui a solidariedade, o nosso apoio ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está sofrendo ameaças. Isso é impensável num país democrático, num país que respeita as suas leis e respeita as suas instituições. Nós precisamos, né, deixar claro que é inaceitável qualquer tipo de ameaça, de pressão sobre o Ministério Público e sobre o juiz Sérgio Moro ou a Justiça. Nós temos que acompanhar e apoiar todas as decisões, não é, dessas investigações. Esse é um fato histórico e esse fato histórico deve ser creditado ao processo democrático. Só a democracia pôde nos proporcionar esse momento, não é, de investigar e colocar na cadeia figurões da economia brasileira. Na ditadura, isso era impensável. Não é? Tanto é que nós levamos uma vida toda, uma história toda para que a nossa justiça pudesse colocar as mãos, não é, e prender homens do porte desses executivos que estão presos desde novembro e permanecem presos, que é outra raridade. Por fim, acho que nós avançamos com a democracia, só que precisamos avançar mais, né? Porque senão pode ocorrer o que o senador Cristóvão está anunciando. Pode ocorrer que o povo, a fadiga, né, leve ao desespero. Né? Essa atitude que nós estamos, né, solicitando encarecidamente, né, ao presidente da Câmara, que recue diante da reclamação popular, diante da unanimidade, porque foi unanimidade, né? É a unanimidade que não aceita. Ora, se a sociedade que banca as nossas despesas não aceita essa decisão, eu acho que a mesa da Câmara pode sim, sem nenhum demérito, não é, ouvir a voz rouca da rua
e recuar e não concretizar essa decisão. Por fim, eu gostaria de voltar a essa unanimidade que é a reforma política. E na unanimidade no Colégio de Líderes, unanimidade na roda de conversas de ontem, a necessidade da reforma política está aí. Agora, acho que para deslançar a reforma política é necessário um passo de cada vez. Não consigo ver, até porque nós tivemos uma sessão temática e quando fala em mudar as regras da política, as regras das eleições, aí envolve, o senador Paim agora acabou de fazer um belíssimo discurso elencando tantas mudanças que precisam ser feitas. Eu advogo que na terça-feira, na reunião do Colégio de Líderes, vou pedir para que coloquemos em pauta, o primeiro item da pauta seja a PEC da senadora Lídice, essa PEC número 32 de 2014, que a única coisa que ela faz é voltar para antes do dia 6 de junho de 1997, ou seja, antes da reeleição no país. Eu falo da reeleição porque eu fui governador reeleito. Só que eu não sabia, quando eu fui eleito, tanto eu como o senador Cristóvão, nós fomos eleitos em 1994, assumimos em 95, nem se falava em reeleição. Em 96, no final do ano, começou a se falar em reeleição, mas ninguém acreditava. Nós equilibramos as contas públicas. Quem quiser, e eu acho que é fundamental estudar as contabilidades públicas dos nossos governos, senador Cristóvão. Porque a história da decisão política é contada pela contabilidade pública, ela está lá. Está lá. O equilíbrio das contas públicas no Amapá se deu em 96. E eu tenho certeza que de Brasília, se eu entrar na contabilidade de Brasília, eu vou encontrar um balanço enxuto, aliás, até com superávit, que é o meu caso. Por que eu equilibrei as contas? Porque eu só tinha 4 anos de mandato. Então, eu trabalhei para organizar com celeridade as finanças públicas. Eu precisava ter celeridade para poder, nos 2 últimos anos, render aquilo que a sociedade queria de mim. E foi isso que nós fizemos. Agora, governamos de forma absolutamente republicana. E nesse país, hoje, qualquer governador que haja de forma republicana não se reelege. Isso eu preciso deixar claro. A rede do clientelismo, ela se estabeleceu de uma forma que ela engessa, né, a vontade, o desejo do governante. A reeleição terminou fazendo com que se mudasse completamente a forma de governar no país, né? Como nós não tínhamos reeleição, nós tínhamos que equilibrar as contas, nós tínhamos que formatar e formular as políticas públicas e implantá-las, porque nós tínhamos que prestar conta logo 4 anos depois. Com a reeleição, o governador que entra, ele faz essas alianças malucas, absurdas, não é? Junta todo mundo que queira participar da distribuição do orçamento público. Aí, por quê? Porque o governador que não fizer aliança vai chegar na eleição sem tempo na televisão, né? E meu partido, na época, era um partido pequeno, né? Eu já tinha uma aliança ideológica, uma aliança política consolidada, então eu não precisava fazer concessões. Nós estávamos governando para mostrar, não é, mostrar serviço, melhorias na qualidade de vida das pessoas, né? Quando veio a reeleição, bom, paciência, vamos lá, né? Então, a reeleição, me parece que, do processo democrático, foi um dos erros que nós cometemos. Eu acho que a reeleição trouxe muitas distorções na democracia. E se a gente conseguir aprovar o fim da reeleição como primeiro passo, depois a gente é obrigado a conduzir para as outras questões que precisam ser modificadas. E, finalmente, devo dizer que a bancada do meu partido, os 6 senadores, tomaram a decisão de trabalhar diuturnamente para aprovar o fim da reeleição e aprovar o fim do financiamento empresarial de campanha. Nós vamos trabalhar sobre esses 2 temas, senador Paim.
Porque para a sociedade, quem nos ouve falar em reforma política, e eu conversei com algumas pessoas, vinha conversando com o motorista com o Luiz, motorista de táxi, aqui de Brasília. Eu só ando de táxi porque, para mim, é importante. Eu moro nessa cidade, eu quero entender a cidade, eu quero entender o povo da cidade. Aliás, senador Gustavo, você não imagina os constrangimentos que eu passo por andar de táxi, aqui dentro do Senado. Às vezes o táxi chega para me pegar, aí a polícia do Senado deixa ele lá fora, não deixa entrar. Eu explico, olha, o táxi é o meu carro preto. Deixa ele entrar. Não, várias vezes. Eu já comuniquei ao presidente da casa, inclusive, pedindo para que ele oriente, para que me permita andar de táxi. Eu não quero andar de carro preto, eu quero dar a minha contribuição para a redução da emissão de gases venenosos na atmosfera. Eu vou usar um carro sozinho, não tem muito sentido, então eu ando de táxi, até porque eu também quero conversar e quero entender a cidade, quero entender o comportamento das pessoas, não é? Mas já me aconteceu alguns constrangimentos, inclusive um nessa semana, que me deixou um pouco irritado. Mas, enfim. Então, é isso. 2 pontos. Nossa bancada decidiu, vai trabalhar nesses 2 pontos para que amanhã, terça-feira, na reunião do Colégio de Líderes, a gente consiga pautar primeiro a reeleição, depois a sequência do que é necessário para a gente corrigir, fazer uma política que nós sejamos reconhecidos. Imagine, senador Paim, Vossa Excelência tem uma história belíssima. O senador Abdias Nascimento tem uma belíssima história. Vocês deram uma contribuição, Vossa Excelência está dando uma grande contribuição, ele deu uma grande contribuição para o país. Agora, pelo fato de ser político, você deixa de ser reconhecido? Não, ao contrário. Porque hoje nós somos colocados na vala comum daqueles que praticam crimes contra a sociedade. Isso não pode continuar. Nós temos que lutar para que essas regras sejam mudadas e que a política volte a ser aquilo que é, o instrumento da transformação, da mudança e que mereça o reconhecimento do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Capiberibe, dizer que eu assino embaixo as 2 posições do PSB e acho que começa por aí mesmo. Não adianta nós alencar, e eu alenquei também, 50 mudanças, mas às vezes temos que começar centralizando em 1, 2. E eu quero me somar nessas 2 aí, viu? Acho que elas são fundamentais para a gente avançar. Muito obrigado. E quem tudo pretende termina não conseguindo nada, não é? Exatamente. Essa é a minha grande preocupação. Então, para mim, objetivamente, a reeleição. Obrigado, presidente.